O webinar desta tarde é dedicado ao tema da pandemia e digitalização da saúde, questões jurídicas e questões médico-clínicas. Enfim, um tema bastante relevante nos dias de hoje, pelas razões que sabemos, bastante premente, e temos a certeza que vai gerar bastante interesse para todos aqueles que nos estão a assistir. Como participantes deste webinar, para além da minha participação e do meu colega Paulo Basílio, advogados da Abreu Advogados, e que trabalhamos na área do direito da saúde, principalmente na área dos litígios e dos conflitos no direito da saúde, vamos ter dois convidados, dois oradores, a quem desde já agradecemos o facto de terem aceito o nosso convite. Os dois convidados são o Dr. Daniel Ferreira, médico cardiologista do Hospital da Luz de Lisboa, diretor clínico do Hospital da Luz Centro Clínico Digital e coordenador do Grupo de Estudo de Saúde Digital da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Temos também como orador o Sr. Juiz Conselheiro Nuno Pinto Oliveira, doutor em Ciências Jurídicas pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, professor catedrático da Escola de Direito da Universidade do Minho e juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, e que se tem dedicado também à análise, ao estudo de todas estas questões que vão ser abordadas no nosso webinar. Nomeadamente, faço menção ao facto de ser um autor de um livro recentemente publicado dedicado à ilicitude e culpa na responsabilidade médica. Portanto, um tema que está em tudo relacionado com o tema deste webinar. A nossa sessão está pensada para durar no máximo cerca de 1h30 e vai ter, digamos assim, o seguinte programa. Num primeiro momento vamos fazer um enquadramento, eu e o meu colega Paulo Basílio, vamos fazer um enquadramento dos dois grandes temas que vão atravessar este webinar. Ou seja, o tema da responsabilidade médica e o tema do consentimento informado. Vamos fazer apenas um ponto de situação, a título de enquadramento, a título de contexto, para que se possa perceber melhor estes temas que depois vão dar aso à discussão. Um enquadramento necessariamente breve e até mais focado para aqueles que não têm formação jurídica e que não estão tão familiarizados com estas questões da responsabilidade médica e do consentimento informado em termos de impacto jurídico. Depois dessa breve apresentação sobre um tema e sobre o outro, vamos então iniciar o debate aberto a todos, desde logo naturalmente aos dois nossos convidados, aos dois nossos oradores e também a todos aqueles que colocaram questões antes do webinar começar, e vamos naturalmente tentar aqui também durante o webinar apresentar algumas dessas questões que nos foram sendo colocadas e que naturalmente agradecemos. Portanto, vamos dar início então ao nosso webinar, aos trabalhos, e realmente este primeiro tema da responsabilidade médica, considerações gerais e de contexto, digamos assim, muito breves. Quando se fala de responsabilidade médica, mais do que responsabilidade médica, seria mais pertinente falar, provavelmente, em responsabilidade em saúde, porque não estamos a falar apenas da responsabilidade do médico, mas estamos a falar também da responsabilidade do hospital, responsabilidade dos enfermeiros, responsabilidade dos técnicos auxiliares, de todos que, de uma forma ou de outra, entram em contacto com este tema. E por responsabilidade médica, para existir responsabilidade médica, é sabido que têm que existir 5 requisitos, digamos assim, muito sinteticamente. O facto, tem que existir um ato ou omissão, naturalmente, ilícito. O que quer dizer ilícito? É em violação do direito de outra, e podemos falar do direito à integridade física, do direito à vida, naturalmente. Tem que existir culpa, tem que ser um ato culposo, tem que existir um dano e tem que existir um nexo de causalidade, uma relação entre esse facto e o dano. Portanto, estes são os pressupostos para existir, para ficar demonstrada a responsabilidade médica. Existem casos, é verdade,
nesta área do direito da saúde de responsabilidade objetiva, ou seja, que não dependem de culpa, mas são absolutamente, digamos assim, excepcionais. Recordo-me dos casos dos ensaios clínicos de medicamentos, as doações de órgãos e tecidos em vida, a exposição de pacientes a radiações, portanto, são situações muito limitadas, nas quais não é pressuposta a existência da culpa. Em todas as outras tem que efetivamente ficar demonstrada. Um outro ponto, um outro tópico que muito rapidamente abordo em relação ao tema da responsabilidade médica é a distinção que tem que ser feita em relação à prática médica entre hospitais privados e hospitais públicos. Também aqui existem regimes diferentes com algumas especificidades. Por exemplo, se estivermos perante um caso de responsabilidade médica na área da saúde, no direito, num hospital particular, relacionado com a prática médica num hospital particular, serão responsáveis os tribunais civis. Se for num hospital público, serão responsáveis os tribunais administrativos. Também o tema da prescrição é diferente. Normalmente, e por regra, aplicando-se o Código Civil a litígios derivados de responsabilidade médica num hospital privado, o prazo de prescrição é de 20 anos, estamos a falar da responsabilidade contratual e aplica-se o Código Civil. Se estivermos na prática médica num hospital público, aplica-se não o Código Civil, mas a Lei 67 de 2007, respeitante à responsabilidade extracontratual do Estado, sendo o prazo de prescrição mais curto de apenas 3 anos. Portanto, existem aqui variações de regime entre os casos de responsabilidade médica nos hospitais particulares, e nos hospitais privados e nos hospitais públicos, que também é preciso, naturalmente, atender. Como ponto final, só de referência, só de contexto, só de enquadramento deste tema da responsabilidade médica, gostaria de abordar também, muito rapidamente, o tema do ónus da prova, que é um tema muito importante e que provavelmente vai ser abordado, aliás, ao longo deste webinar. Tem sido entendido, na maior parte dos casos, de uma forma muito clara, que realmente o ónus da prova, nomeadamente reconduzindo-se a maior parte dos casos à responsabilidade contratual nesta relação paciente-hospital, é que cabe ao doente e ao paciente demonstrar, provar que existiu um cumprimento defeituoso por parte do hospital, por parte do médico, que existiu uma violação das chamadas das legis artis. E que depois, se o paciente e se o doente assim o conseguir demonstrar, cabe então ao médico provar a inexistência da culpa, que não teve culpa. É assim que normalmente funcionam, isto em traços muito gerais, tem as suas nuances, mas em traços gerais é assim que as coisas são apreciadas normalmente, o que naturalmente por aqui assim vemos, realmente torna a tarefa, digamos assim, do paciente e do doente difícil, especialmente difícil, porque não lhe é fácil provar e demonstrar, muitas vezes, a violação das legis artis. Mas este também é um tema importante e que acaba por condicionar, de certa forma, a maneira como a responsabilidade médica opera. Enfim, foi uma pequena exposição, apenas a título de enquadramento, sobre este tema, e agora passo a palavra ao meu colega Paulo de Basílio, que vai fazer o mesmo tipo de considerações, mas agora sobre o tema do consentimento informado, que é o nosso, digamos assim, segundo pilar deste webinar. Obrigado, Gonçalo. Bom, como te debruçaste, a responsabilidade médica decorre normalmente de um erro médico da violação das legis artis, o chamado defeito de tratamento, mas pode também decorrer do simples facto de se verificar um defeito na informação prestada pelo profissional de saúde quanto ao ato médico, aqui o defeito de informação face ao defeito do tratamento. Sabemos que qualquer profissional de saúde, qualquer ato que execute, para que essa ingerência na integridade física seja lícita, tem de obter previamente o consentimento informado por parte do doente. E essa exigência decorre de vários diplomas nacionais, de instrumentos internacionais, como o Código Civil, o Código Penal, a Constituição, a Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina, e há uma norma da Direção-Geral de Saúde sobre esta matéria de 2015 que colige todas estas informações e que é bastante prestável e consegue-nos dar aqui uma visão das obrigações na obtenção do consentimento informado. Este consentimento informado pode ser obtido por forma escrita ou por forma verbal, dependendo do ato médico a praticar.
Diga-se que para os atos médicos mais complexos, por assim dizer, a lei e vários diplomas dispersos exigem uma forma escrita. Podemos dar aqui a indicação, por exemplo, na interrupção voluntária da gravidez, ou na doação de sangue, em cirurgias com recurso à anestesia não local, em exames de diagnóstico mais invasivos, ou até colheita, transplante de órgãos, a lei exige que esse consentimento informado seja obtido de forma, seja reduzido a escrito. O que nós nos temos vindo a perceber é que a prática hospitalar de facto prepara essa documentação, um folheto informativo com todos os elementos necessários, mas muitas vezes limita-se a obter a assinatura desse documento, não se preocupando efetivamente em prestar a informação que consta do documento, e o que leva depois a algumas dificuldades a nível de prova. E quais é que são as informações que devem ser transmitidas pelo profissional de saúde ao doente? Em primeiro lugar, o tipo de procedimento, quais os benefícios desse procedimento e, muito relevante, quais os riscos associados a esse procedimento, quais os efeitos colaterais que são conhecidos pela medicina, constam das guidelines e da literatura da medicina, que estão associados a esse mesmo procedimento. Por outro lado, tem que dar a indicação de quais são as consequências da não submissão a esse procedimento. Ou seja, tem que haver aqui uma pesagem, uma ponderação por parte do doente esclarecida dos prós e dos contras em decidir submeter-se a esse procedimento. E toda esta comunicação, isto é um diálogo com o doente, tem que ser feita numa linguagem adequada, tendo em consideração exatamente o nível ou o conhecimento do doente. E isto é essencial. Para além disso, tem de ser dado um período de reflexão, tem de ser concedido um período de reflexão entre o momento em que é dado o consentimento por parte do doente e a prática do ato. A lei não nos ajuda muito relativamente ao que é considerado um período de reflexão razoável. Não, este conceito abstrato não está concretizado, mas temos aqui uma pequena ajuda, que é para o caso de interrupção voluntária da gravidez, a lei exige que o consentimento seja obtido pelo menos 3 dias antes do ato. Ou seja, para os outros casos, diremos que não é necessário um consentimento tão prolongado, ou por outro lado, não é preciso um período de reflexão tão longo, sendo que, inclusivamente, temos a indicação da jurisprudência que para procedimentos menores, para exames de diagnóstico menores, o consentimento pode ser obtido imediatamente antes à realização do ato. Qual é que é aqui a consequência da falta de consentimento? E aqui o Dr. Nuno Pinto Oliveira certamente depois poder-nos ajudar, mas a falta desse consentimento por parte do doente poderá resultar na responsabilização do médico ou do profissional de saúde por qualquer ato, por qualquer dano que ocorra, ainda que esse dano esteja conhecido como sendo um risco, um efeito colateral da intervenção. Ou seja, mesmo que a intervenção tenha decorrido normalmente, no cumprimento de todas as guidelines, sem qualquer violação da Legis Artis, se verificar um risco associado a esse mesmo procedimento e se não se tiver obtido o consentimento do doente, poderá haver uma responsabilização. E abordaremos esse tema mais tarde. Dizer também que, embora não tenhamos os dados em concreto relativamente à nossa jurisdição, da nossa prática temos apercebido que grande parte dos litígios centram-se não no erro, não no defeito do tratamento, mas no defeito do consentimento. Isto tem como justificação o que o Gonçalo disse há pouco. É muito difícil fazer a prova da ilicitude no defeito do tratamento, porque o ónus da prova, a prova recai sobre o doente, que não tem conhecimentos técnicos, que normalmente se vai basear depois no relatório pericial, que de facto tem por base todos os exames efetuados, mas não acompanhou o ato médico em si, e como tal, normalmente, da nossa experiência, sabemos que o resultado do relatório pericial dificilmente é assertivo ao ponto de dizer claramente que alguma lei, algum ato, alguma guideline foi incumprida por parte do médico ou do profissional de saúde. Pelo contrário, no consentimento, no defeito da informação, cabe ao profissional de saúde demonstrar que foi cumprido todo o seu dever de informação e, como tal, havendo esta inversão do ónus da prova, é uma escapatória mais fácil para conseguir o mesmo resultado, que será a responsabilização pelo ato.
Tentando entrar já aqui no tema deste webinar, vemos então que o consentimento informado é muito relevante e parece-nos a nós, com o uso cada vez mais relevante também das novas tecnologias, ganha ainda uma maior preponderância a obtenção do consentimento informado por parte do médico. Vemos também com a pandemia, não só as novas tecnologias são mais utilizadas, como também há outras questões, como a prescrição de medicamentos em off-label, que poderão exigir um reforço do consentimento informado por parte do médico, do doente, mas por outro lado, e aqui quase numa situação paradoxal, percebemos também que com a dificuldade do Sistema Nacional de Saúde, em que se encontra numa situação de catástrofe ou pré-catástrofe, em que tem dificuldade em só por si dar o tratamento aos doentes, saber se tem a obrigação ou não de conseguir, se lhe é exigível conseguir dar todas as informações quanto a todos os procedimentos. É também isto que nos propomos discutir hoje e passo a palavra ao Gonçalo para lançar então o debate. Obrigado, Paulo. E vamos precisamente pegar nesta tua deixa para abrir o debate e o primeiro ponto de discussão, e tendo estas perspectivas complementares, a jurídica e a clínica médica. E este primeiro subtema é precisamente este que acabaste de referir, a responsabilidade médica e o uso das novas tecnologias, novas questões e desafios, como é que a prática médica lida com o tema, como é que o direito também lida com o tema, respeitante à introdução das novas tecnologias, e refiro-me especialmente à telemedicina, à inteligência artificial, enfim, estamos aqui a falar de temas em si bastante diferentes. E eu aqui passava a palavra ao Dr. Daniel Ferreira, precisamente para que fizesse aqui um primeiro comentário, uma primeira apreciação, tendo em conta a sua vasta experiência na matéria, como é que realmente a prática médica lida e tem lidado com este tema das novas tecnologias, da telemedicina, da inteligência artificial, enfim, tudo isto que tem de novo nos tempos que correm. E passava a palavra ao Dr. Daniel. Muito obrigado, Dr. Gonçalo Malheiro, Dr. Paulo Basílio, cumprimentar naturalmente o Dr. Nuno Pinto Oliveira e toda a audiência e agradecer o vosso convite para estar aqui neste webinar da Abril Advogados, foi com muito gosto que aceitei participar. E obrigado também por esta primeira questão, que é de facto uma questão que está na ordem do dia, até porque estamos a viver um período de pandemia, de muitas mudanças em tudo que tem a ver com a saúde, e quando falamos de novas tecnologias temos um bocadinho que enquadrar bem de que é que estamos a falar, porque em medicina novas tecnologias acontecem todos os dias, a medicina avança bastante, a saúde, nós procuramos sempre novas técnicas, novos medicamentos, novos métodos cirúrgicos, novos dispositivos que nos ajudem para o diagnóstico ou para a intervenção e, portanto, novas tecnologias eu diria que é o normal no avanço da medicina nos últimos, desde sempre, mas enfim, nos últimos séculos com uma velocidade de facto exponencial. Aparecem-nos novas tecnologias às quais recorremos diariamente. Mas eu penso que o tema aqui de novas tecnologias tinha um bocadinho que ver com a utilização das tecnologias que toda a área de suporte informático, de poder fazer coisas remotas, de pôr os algoritmos de inteligência artificial, machine learning, enfim, tudo o que ela envolve ao serviço da medicina e como é que nós lidamos um pouco com isto. Penso que era este um bocadinho o contexto que estávamos aqui a falar. Eu diria que os médicos encaram a telemedicina como mais uma disciplina da medicina. Ele é apenas mais uma ferramenta extremamente útil que nós deitamos mão para poder fazer melhor medicina. É sempre esse o nosso objetivo, é sempre proporcionar os melhores cuidados possíveis aos nossos doentes. A telemedicina tem um histórico, não começou agora, enfim, os primeiros relatos de telemedicina vêm da segunda década do século passado, em que já se previa que no futuro os médicos poderiam à distância, com braços robotizados, enfim, era de facto um visionário que na altura, em 1925, já previa que no futuro os médicos poderiam estar num sítio e os doentes no outro, fisicamente distantes. Mas em boa verdade a telemedicina nasceu um bocadinho, só para fazer aqui um bocadinho de contexto histórico, nasceu um bocadinho para resolver o problema dos profissionais de saúde e das instituições.
O que acontecia era que nós não tínhamos capacidade humana, recursos humanos diferenciados para ter especialistas em todos os hospitais 24 horas por dia, 7 dias por semana. E então o que se fazia, e o que se fez durante muitos anos no primórdios da telemedicina, foi concentrar num centro hospitalar mais central, mais diferenciado, terciário, colocar ali um especialista em frente a um computador, no qual recolheria elementos dos dados dos doentes que estavam à distância, noutros hospitais, noutras clínicas ou dentro do mesmo hospital, noutros departamentos. O caso mais vulgar, e um dos primeiros, aliás, teve que ver com a imagiologia. Eu queria fazer um TAC ou uma ressonância a um doente num hospital periférico, colhia as imagens à periferia, enviava as imagens por computador para um especialista que analisa as imagens, faz o seu relatório e remete o relatório de volta para o hospital de origem. E a telemedicina evoluiu assim, na área da imagiologia, da cardiologia, da dermatologia, enfim, em tantas áreas, respondendo um bocadinho então às necessidades das instituições e à carência de especialistas. O projeto português mais conhecido é talvez o da cardiologia pediátrica, que tem mais de 25 anos, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, em que não era possível ter um especialista em cardiologia pediátrica em todos os hospitais da zona centro do país, e então o cardiologista pediátrico fica no Hospital da Universidade de Coimbra e nos outros hospitais temos a criança, o doente, os pais e o médico, que pode ser um pediatra, pode ser um clínico geral à distância, e fazem entre eles uma videoconferência. Mas as coisas evoluíram e nos tempos mais recentes a telemedicina já é vista mais como algo para comodidade e do interesse do doente e não apenas das instituições. E hoje vemos a consulta remota como uma mais-valia para os doentes, que em algumas situações, eu friso a palavra algumas situações clínicas, é possível fazer uma consulta remota sem a necessidade da presença física do doente junto ao médico. Estamos a falar de doenças crónicas, estamos a falar de doentes estabilizados, não de doenças agudas instáveis, mas doenças crónicas estabilizadas que à distância o médico, em algumas das consultas, e quando eu digo algumas é porque alternamos algumas consultas presenciais com algumas consultas remotas, algumas das consultas o médico pode manter o contacto com o seu doente, dando-lhe conselhos sobre hábitos de vida saudáveis, algum ajuste na medicação, se teve ou não teve efeitos secundários da medicação. E isto é particularmente útil para alguns contextos. E rapidamente vemos dois grupos de doentes que poderiam ter muita utilidade neste tipo de seguimento. Os doentes que moram muito longe do seu hospital onde trabalha o seu médico, os doentes das ilhas, os doentes que vivem noutros países. Eu sigo doentes em 15 países diferentes, que vêm às vezes a Portugal e têm uma consulta presencial comigo, mas entre essas consultas presenciais fazemos algumas consultas remotas. E o outro grupo de pessoas que tem muita utilidade para este tipo de seguimento são os doentes que têm uma vida profissional muito ativa, que só por irem a uma consulta médica no hospital podem perder um dia de trabalho. Desta maneira, remotamente, podem fazê-lo num curto espaço de tempo, ocupando e perdendo apenas os minutos exatos da consulta, sem tempos de deslocação ou de espera em salas de espera. Eu repito que aqui, e entrando um bocadinho na responsabilidade também deste tipo de seguimento, nós no Centro Clínico Digital, que quando organizámos aqui no Grupo Luz Saúde este tipo de atendimento, foi muito antes do Covid, não respondemos apenas à pandemia, já o fazíamos antes, já o fazíamos em muitas especialidades e para muitos países. E nós sempre focalizámos a nossa atenção no seguinte: isto era uma coisa opcional para o doente, se fosse do melhor interesse do doente, para nós era mais uma consulta, podia ser presencial, podia ser à distância, mas se o doente assim optasse, poderia ser, e se o médico tivesse a certeza de que o doente sofria de uma condição que era passível de seguimento à distância. Portanto, nem todas as doenças, nem todos os doentes têm as características necessárias para este tipo de seguimento. E depois nós naturalmente obtemos o consentimento do doente, aliás, como eu digo, isto era se fosse o melhor do interesse para o doente, mas sempre consideramos que a consulta remota deveria ser com 3 características exatamente iguais à consulta presencial. Tinha que ter segurança,
Portanto, os dados clínicos são registados no processo clínico hospitalar e não num qualquer papel utilizado num qualquer sítio. Tinha que ter privacidade. Do nosso lado, nós garantimos em absoluta privacidade, porque fazemos-lo nos videoconsultórios, é assim que nós chamamos, em que só está o médico e o equipamento que vai fazer a videoconferência, não temos mais ninguém, não é, portanto, o que já aqui pode diferenciar de uma consulta telefónica, onde nós não sabemos quem está do outro lado, não conseguimos visualizar quem está do outro lado, e depois a qualidade do ato médico, que tem que ser exatamente igual à presencial. A única diferença entre uma consulta presencial e uma consulta remota feita desta maneira é que os dois atores, o médico e o doente, estão com um distanciamento físico grande, e agora neste tempo de pandemia, distanciamento físico é ter uma qualidade, e a outra diferença é que não há o exame físico do doente. Portanto, não temos que fazer a auscultação, a palpação. O que nos estamos já a ver que de vez em quando temos que dizer ao doente que tem que cá vir ter connosco para fazer uma consulta presencial. Portanto, isto para a telemedicina, e depois naturalmente haverá outras questões que eu posso falar um bocadinho sobre a teleconsulta, a videoconsulta e as diferenças até entre o que é uma consulta telefónica e uma consulta com vídeo, porque eu acho que são substancialmente diferentes. Penso que também haverá depois questões sobre inteligência artificial, mas se calhar deixava o Dr. Gonçalo Malheiro de as formular e eu poderia responder, talvez fosse melhor assim, para não monopolizar. Muito obrigado, Dr. Daniel Ferreira. Eu, antes de dar a palavra ao Dr. Nuno Pinto Oliveira, eu, enfim, tentando aqui dar aqui um pouco, digamos assim, de alguns aspectos mais práticos relacionados com este tema, por exemplo, da telemedicina, das consultas à distância, enfim, lembrei-me aqui de duas situações que poderão eventualmente ser pertinentes e relevantes. Por exemplo, imaginando que temos uma consulta gravada, a consulta é efetivamente gravada, e faço-lhe a seguinte pergunta: como é que considera, se já teve situações como esta, situações similares, eventualmente em que, imagine-se, o doente pede a gravação para obter depois uma segunda opinião, ou o próprio médico faz uso da gravação, eventualmente até com desconhecimento do paciente, para falar com o seu colega, precisamente para confirmar, eventualmente, a apreciação que fez. Ou então, até numa situação limite, o doente, imaginando já um cenário de litígio, o paciente, imaginando um cenário de litígio, vem pedir a gravação porque eventualmente até vem questionar, imagine-se, os honorários do hospital ou do médico em causa. Como é que realmente se confrontam com este conjunto de situações? E depois, um segundo tema que me surgiu na sequência da exposição que fez, que é a seguinte: por exemplo, fazem algum tipo de diferença entre uma primeira consulta e uma segunda consulta? Ou seja, existem indicações em relação a esta prática, no sentido de evitar, por exemplo, uma consulta à distância numa primeira consulta, ou não? Como é que isto funciona em termos práticos, digamos assim? Muito bem. Muito obrigado pelas duas questões. Em relação à primeira, da possibilidade ou não de gravação, áudio, vídeo, ambos, de uma consulta remota. Aqui vem o tal tema das tecnologias, não é? A tecnologia poderia permitir que isto se tornasse uma coisa fácil, ou seja, eu com alguma facilidade programo o meu sistema de videoconferência para gravar. Nós agora estamos a gravar esta nossa sessão e basta clicar num botão e passa a gravar o áudio e o vídeo. Como disse anteriormente, nós sempre organizamos todo o nosso sistema. Eu só posso responder por aquele que eu ajudei a organizar e do qual sou o diretor clínico. Sempre o organizamos como exatamente igual a uma consulta presencial, com a única diferença de que o doente está no outro local e não faço o exame físico. Tudo o resto deve ser igual. E eu numa consulta presencial não gravo nem áudio nem vídeo. E, portanto, eu digo aos meus doentes, eles sabem, portanto, eu peço a todos os doentes um consentimento informado. Aliás, o doente, para se registar e para entrar para a videoconsulta, tem que dar o seu consentimento informado, e em todos eles está escrito que o doente tem que autorizar o tratamento dos seus dados pessoais pelo hospital, naturalmente, os dados clínicos, isso é um consentimento generalizado, e que diz assim: incluindo os meus dados de voz e imagem disponibilizados em tempo real, mas não gravados, e fica especificamente mencionado que não são gravados, no âmbito das videoconsultas.
consultas. E o doente também, no fundo, consente esta frase que diz: estou ciente da proibição de gravar o som e a imagem das videoconsultas, sob a pena da responsabilidade decorrente da gravação ou captação do som e imagem não consentida, expressa e previamente pelo profissional de saúde. E porque eu vejo o consentimento nos dois sentidos, que é, eu não estou autorizado a gravar a imagem e o som do meu doente sem que ele o saiba, e se eventualmente me passar pela cabeça fazê-lo para depois discutir com um colega, no cenário que o Dr. Gonçalo Malheiro estava a levantar, eu tenho que informar o meu doente antes que o vou fazer. Olha, eu a partir de agora vou gravar para depois partilhar com o meu colega, para ouvir uma segunda opinião, o que for. Ou o doente, se o quiser fazer, olha, eu depois gostava de ouvir uma outra opinião, ou o meu médico assistente pediu-me para ouvir a sua opinião, deve também anunciar que o vai fazer e tem que ter o consentimento do profissional de saúde. Eu vejo isto nos dois sentidos. Mas, portanto, só para dizer que nós não prevemos a hipótese de gravar por sistema as videoconsultas que fazemos e, portanto, quando nos pedem, e já aconteceu, julgo que nestes anos houve 2 casos em que o doente pediu a gravação de uma videoconsulta, nós dissemos não, nós não gravámos, como lhe dissemos previamente e como assinou o consentimento, estava lá expressamente escrito que não gravávamos. Portanto, é assim na nossa realidade, não sei se é assim em todas, não consigo garantir que os milhares de telefonemas, de consultas telefónicas que foram feitas neste tempo de pandemia, que não tenha havido gravação de um lado ou do outro, do lado do profissional de saúde ou da instituição onde ele trabalha, ou do lado dos doentes, mas no nosso programa nós não temos essa possibilidade, ou é especificamente negado que façamos qualquer espécie de gravação. O outro tema que levantou é também muito pertinente, primeira vez versus consultas subsequentes. Nós começámos sempre no início por fazer apenas consultas subsequentes, especificamente proibíamos, entre aspas, que os médicos fizessem primeiras consultas. Isto porquê? Porque, como eu disse, isto era algo que nós propunhamos aos nossos doentes que já conhecíamos, propunhamos aos nossos doentes, olha, nós tem aqui a possibilidade da próxima consulta ser feita remotamente, se isso for do seu interesse, mas eu já conheço o meu doente, já sei que ele é uma doença crónica, que está estável, e, portanto, nesta relação entre o médico e o seu doente, que já conhecemos, e por isso dizíamos sempre, faça uma videoconsulta com o seu médico e não com qualquer médico que atende uma qualquer linha telefónica, esta relação médico-doente desde o início esteve sempre garantida. Claro que nos tempos de pandemia as coisas parece que se baixaram aqui algumas guardas e isso leva a riscos da quebra da segurança, da privacidade e da qualidade que eu dizia que deviam estar subjacentes. Ainda hoje não aceitamos consultas de primeira vez por videoconsulta, consultas remotas, não o aceitamos na nossa instituição. O que podemos ter é eventualmente uma triagem prévia. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma linha telefónica para onde os doentes eventualmente ligam, onde são feitos um conjunto de perguntas por profissionais de saúde altamente treinados, no caso são enfermeiros, que seguem uma sequência de um algoritmo de perguntas, algoritmos que englobam 95 patologias, e que foram feitos pelos médicos da instituição. Os enfermeiros vão fazendo as perguntas e eventualmente podem indicar tem que ir para a urgência, pode fazer uma consulta dentro de 24, 48 horas ou eventualmente poderá fazer uma videoconsulta porque já excluímos que a situação não é complicada e não tem que ser vista presencialmente. Portanto, pode haver algumas situações clínicas em que esses algoritmos digam a sua situação é passível de ser vista à distância por um médico que não o conhece, porque não vai precisar de fazer o exame físico e o médico vai fazer todo o resto da história clínica, todos os aconselhamentos e ficou escrito especificamente que se durante essa videoconsulta o médico entender que a observação, a presença física do doente é importante, ele deve garantir que o doente é visto nesse mesmo dia ou no dia seguinte em função da situação clínica. Portanto, primeira vez à distância é complicado. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito rápido, não queria roubar muito tempo. Parece anedótico, mas acho que é relevante para esta nossa discussão. Há menos de 2 semanas, uma doente minha, em consulta presencial, me dizia, doutor, a minha psiquiatra passou-me uns medicamentos, eu não me estou a dar muito bem, acha que eu devo parar? E eu disse, não vou eu parar a medicação, mas já falou com o médico que lhe prescreveu essa medicação e disse-lhe que não se estava a dar bem. Não, eu nem a conheço, só me fiz 2 consultas, ambas pelo telefone.
Ora, eu não concebo este tipo de... Para mim, isto não é viável que se façam 2 consultas a um doente que se desconhece, em algumas especialidades mais crítico do que outras, e eu acho que em psiquiatria é seguramente uma delas. Eu acho que ver o doente à distância, fazer uma videoconsulta, ver o contexto, ver as reações, ver a mímica facial, é extremamente importante, e daí a diferença entre videoconsulta e consulta telefónica. Muito obrigado, Dr. Daniel Ferreira. Abordou temas muito, muito interessantes, e nomeadamente essa como que triagem, digamos assim, com base na utilização de um algoritmo, realmente é muito interessante e levanta aqui muitas questões. Desde logo, parece-me, se eventualmente existir uma má apreciação do caso, eventualmente, se a responsabilidade é de quem faz esse processo, esse primeiro processo de avaliação, ou se é eventualmente de quem criou o algoritmo, por exemplo, que há de ser uma entidade exterior. Portanto, isso levanta aqui questões jurídicas, estava a ouvi-lo, e levanta aqui questões jurídicas de certeza muito, muito interessantes. Mas eu passo a palavra ao Dr. Nuno Pinto Oliveira, precisamente, enfim, para tentar aqui dar um pouco a resposta, mais sobre a perspectiva jurídica, sobre este tema, nomeadamente da telemedicina, das consultas à distância, e o direito, como é que tem respondido, se é que tem respondido a estes novos temas. Muito obrigado. Sendo a minha primeira intervenção, queria desejar uma boa tarde a todos, queria agradecer o convite que me foi endereçado, queria dirigir uma saudação ao Dr. Daniel Ferreira, ao Dr. Gonçalo Malheiro e ao Dr. Paulo Basílio, e depois dirigir também uma saudação mais ampla a todos aqueles que nos seguem à distância. A questão que é colocada, a responsabilidade médica e o uso das novas tecnologias, pode, porventura, decompor-se em 3 partes. Primeira parte, de que se fala, de que estamos a falar quando falamos de novas tecnologias. Segundo, se há regras aplicáveis às novas tecnologias. E terceiro, caso afirmativo, quais são essas regras? Quanto à primeira pergunta, a minha resposta é só uma resposta hesitante ou tateante. A minha impressão é de que quando falamos de novas tecnologias estamos a falar essencialmente de 3 coisas: da telemedicina, da inteligência artificial e, eventualmente, da cirurgia robótica. Enfim. Se há regras aplicáveis às novas tecnologias? Sim, há algumas. Há, por exemplo, regras aplicáveis à telemedicina, e entre essas regras estão ou sobressaem os artigos 46 a 49 do Regulamento de Deontologia Médica. O valor jurídico destes códigos deontológicos ou destes regulamentos de deontologia é discutido. Em todo caso, há algum consenso em que eles contribuem para interpretarmos o padrão ou standard das leis da arte e da ciência médica. Então, quais são essas regras aplicáveis às novas tecnologias? Bom, eu penso que estes artigos 46 a 49 do Regulamento de Deontologia Médica se sustentam todos em 3 grandes princípios, 3 grandes ideias. Primeiro grande princípio: o médico tem a liberdade e a completa independência de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina. Portanto, o primeiro princípio, liberdade do médico. Segundo princípio, a telemedicina não pode prejudicar a relação entre o médico e o paciente, caracterizada como uma relação de confiança e de respeito recíprocos. E terceiro princípio, a telemedicina não pode prejudicar o padrão ou o standard de cuidado do médico. O Dr. Daniel Ferreira, na sua exposição, deu praticamente uma exemplificação muito clara de como é que estes princípios se podem concretizar na prática, do que é uma prática clínica estruturada de acordo com estas ideias. É com base em tudo isto, com base nesta regulamentação relativamente completa, relativamente detalhada, que um regime jurídico aplicável a estas novas tecnologias, a estas tecnologias de medicina à distância, pode ser relevante. Entre esses princípios, eu atrever-me-ia a chamar a atenção e até a ler 2 daqueles que me parecem mais impressionantes, que me tocaram de forma particular quando li estas disposições. Constam os 2 do artigo 46, dos números 1 e 2 do artigo 46 do Regulamento de Deontologia Médica.
O artigo 46, número 1, diz que a telemedicina deve respeitar a relação médico-doente, mantendo a confiança mútua, a independência de opinião do médico, a autonomia do doente e a confidencialidade. E segundo, quando o doente pede ou submete a uma consulta por telemedicina, esta não deve substituir a relação médico-doente e deve realizar-se em condições sobreponíveis a uma consulta presencial e só será dada quando o médico tiver uma ideia clara e justificável da situação clínica. Ora, eu penso que estas ideias contribuem de alguma forma para ilustrar, para tornar, por um lado, mais abstrato, mas por outro lado mais normativo, mais facilmente apreensível, o que está em causa em questões como a primeira consulta, consultas sequenciais, em todas estas questões. Finalmente, uma última nota para dizer que o problema da consulta gravada ou da utilização de uma consulta gravada é um problema que pode ser resolvido à luz de regras mais específicas, mas que pode encontrar uma solução relativamente clara e relativamente simples, desde que se parta desta ideia, que consta precisamente deste artigo 46 do Regulamento de Deontologia Médica. A relação entre médico e doente é uma relação de confiança mútua. A gravação e o uso das gravações devem conciliar-se com esta ideia de confiança mútua entre o médico e o paciente. Se partirmos desta ideia de confiança mútua, de respeito recíproco, os problemas que podem eventualmente surgir, como esse ou como outros semelhantes, resolvem-se com alguma facilidade. Obrigado. Obrigado, Sr. Dr. Nuno Pinto Oliveira. Agarrando nesta ideia também da telemedicina, tentando transpor para a questão do consentimento informado e tendo em consideração, foi agora exposto também, surge-me aqui uma questão que julgo que seja pertinente. Numa consulta, uma teleconsulta, há algum cuidado extra na obtenção de consentimento informado ou, face à sensibilidade da informação que tem, que normalmente é transmitida? Estou aqui a pensar na explicação de um procedimento, nos riscos associados a esse procedimento, eventualmente uma intervenção cirúrgica, se esse tipo de informação é preferível dar ao vivo numa consulta presencial ou se não há aqui nenhuma diferenciação em relação a isso. Gostaria de ouvir a opinião do Dr. Daniel Ferreira na perspectiva hospitalar e depois também do Dr. Nuno Pinto Oliveira numa perspectiva mais jurídica. Muito obrigado pela questão. Isso remete à sua introdução, aliás, inicial, não é? De que como obter o consentimento informado, que tipo de informações é que devemos ou não devemos conter nesse consentimento informado e não apenas obter uma assinatura num qualquer formulário em que diz que vagamente eu autorizo que o médico faça aquilo que me disse. Isso é demasiado vago, de facto. Eu trabalho numa instituição que, além de tentar cumprir sempre os melhores procedimentos em termos de obtenção do consentimento informado, tem também uma acreditação internacional em que eles são muito exigentes na visualização, na prova de que nós pedimos de facto o consentimento informado e da maneira correta de o pedir. E não basta ter um único formulário de consentimento informado generalizado, nós temos que especificar que tipo de informações é que demos ao nosso doente e que ele vai assinar consentindo ou informando que de facto o médico lhe passou essa informação. O doutor, na sua introdução, disse o tipo de procedimento que se está a propor, quais são os riscos, mas também quais são os benefícios, o esclarecimento dos riscos de não fazer o procedimento, que é sempre algo que também temos que dizer, é se não aceitar fazer, os riscos que o doente corre são estes. E depois uma coisa também muito importante, que penso que na altura não disse, que era se existem ou não existem outros procedimentos alternativos. Ok, eu quero-lhe fazer uma angiotac com contraste, mas se tiver riscos do contraste, existem outros exames que não têm contraste e que poderão dar a mesma informação e tenho que explicar porque é que proponho aquele e não outro. Este tipo de consentimento informado sobre uma proposta de um exame mais ou menos invasivo, uma proposta de uma intervenção cirúrgica mais ou menos com riscos maiores ou menores, eu não vejo que não possa ser feito à distância, ou seja, na tal relação que o Dr. Nuno Pinto Oliveira acabou de comentar de confiança entre médico e doente. Eu que já vi o meu doente numa consulta prévia, estive com ele, observei-o, fiz a minha auscultação, o meu exame físico completo, a minha palpação. Eu peço um exame complementar de diagnóstico.
o doente realiza e depois eu posso discutir o resultado desse exame com o doente e dizer-lhe que as implicações daquele resultado poderão passar por um outro procedimento mais invasivo ou por uma cirurgia. Eu não penso que se fizermos desta maneira em que eu estou a ver as reações do Dr. Paulo Basílio, as reações do Dr. Nuno Pinto Oliveira, do Dr. Gonçalo Balheiro, aquilo que eu estou a dizer, eu penso que eventualmente o posso fazer, mas atenção, eu acho que aqui em medicina penso que não pode haver regras estanques. Depende muito do doente e depende muito da informação que eu quero transmitir. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu numa primeira consulta em que vi o meu doente, observei, senti que aquele doente para ele é muito importante um contacto presencial, eu não lhe vou propor uma videoconsulta, não faz sentido. Nem todos os doentes são passíveis para ser seguidos em videoconsulta. Eu costumo dizer que há os critérios clínicos, aqueles que me dizem que este doente sofre de patologia crónica estável, que eu posso seguir à distância, mas existem os critérios não clínicos. O doente não é o adepto das novas tecnologias, e o seu telemóvel ainda é dos antigos que só tem teclas, não é um smartphone, ou o doente prefere uma consulta presencial, porque não? A consulta presencial tem todo o mérito que nós sabemos, agora as pessoas têm medo de vir aos hospitais por causa da crise pandémica, mas a relação médico-doente penso que está em primeiro lugar. E eu posso achar que aquela informação que eu pretendo transmitir àquele doente sobre uma possível cirurgia ou um possível exame complementar diagnóstico mais invasivo, devo fazê-lo presencialmente, pois é o que o Dr. Nuno Pinto Oliveira estava a dizer, é a liberdade do médico, a autonomia do médico para decidir, esta consulta será presencial. Uma das coisas que eu deixo sempre claro aos meus doentes, que proponho que sejam seguidos em algumas das consultas de modo remoto, digo-lhes sempre, em determinada altura, quer o senhor ou a senhora, quer eu próprio, podemos dizer que eu quero que a próxima seja presencial. E isso fica logo determinado que quer o médico pode achar que quer que a próxima seja presencial, ou o doente pode optar por dizer, não, eu a próxima vez eu quero ir aí, porque quero, enfim, estar consigo e quero discutir outras coisas que não me sinto à vontade, posso discutir à distância. Portanto, essa confiança que tem que haver em relação ao médico-doente, mas também a autonomia do médico para ter a sensibilidade, é o mesmo que comunicar uma má notícia, não é? Quando a gente tem que comunicar um resultado muito desagradável ao doente, se calhar até preferimos ter o doente ao pé de nós, para dar aquela empatia da proximidade, do toque, da afetividade, que às vezes remotamente pode não ser a mesma coisa, não é? E nós temos que ter essa sensibilidade e devemos tê-la, não é? Portanto, eu acho que não deve haver regras taxativas, tem que ser todas à distância, tem que ser todas telefónicas, tem que ser todas por vídeo, não. Há doentes e situações clínicas em que exigirão que continue a ser presencial, naturalmente. Obrigado. Se pudermos também ouvir então o testemunho aqui do Dr. Nuno Pinto Oliveira, e já agora gostava também de trazer ainda mais um tema, este um pouco mais académico, relativamente à causalidade entre a não prestação do dever de informação e os danos ocorridos, se basta que não tenha sido dado o consentimento informado para automaticamente se verificar esse nexo de causalidade, ou se haverá aqui uma inversão do ónus da prova que pode ainda assim ser elidido, eventualmente também tocar nessa questão um pouco mais jurídica. Obrigado. São grandes questões, em todo o caso. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção tem a ver com, de alguma forma, confirmar ou pôr em diferentes palavras aquilo que acaba de dizer o Dr. Daniel Ferreira. E o ponto é este. Quando é prestada a informação para o consentimento, quando são prestados esclarecimentos ou informações para o consentimento, o padrão que o médico tem de ter em conta é o padrão do paciente concreto, do doente concreto. Não de um doente abstrato, não de um doente médio, normal, razoável, e sim aquele concreto doente, aquele paciente concreto que o médico tem perante si. Isto não é, enfim, o ponto não é absolutamente consensual, talvez seja consensual, mas não é tão frequentemente afirmado como porventura deveria ser. Em todo o caso, ele resulta com toda a nitidez do artigo 19, designadamente do Regulamento de Deontologia Médica. O médico, o profissional de saúde, deve prestar os esclarecimentos ou informações adequados
às capacidades do entendimento e às necessidades do doente. O Regulamento de Deontologia Médica, o artigo 19, número 3 do Regulamento de Deontologia Médica, é particularmente elucidativo nesta matéria. Diz que o esclarecimento deve ser prestado pelo médico com palavras adequadas, em termos compreensíveis, adaptados a cada doente, realçando o que tem importância ou o que, sendo menos importante, preocupa o doente. Ou seja, não interessa aquilo que é objetivamente importante, interessa aquilo que é subjetivamente importante, que é importante para aquela pessoa. Ora, tanto na seleção daquilo que é importante, como na escolha dos meios adequados para lhe transmitir esse esclarecimento ou essa informação, interessa a pessoa do doente concreto, interessa a pessoa do paciente concreto. Não há, portanto, a possibilidade de enunciar grandes regras gerais e abstratas. Há sempre que terem atenção às circunstâncias do caso concreto. O ponto é ultimamente claro na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Se me permitem, chamaria a atenção para 2 acórdãos relativamente recentes que puseram esta ideia em evidência. O primeiro é um acórdão de 22 de março de 2018, relatado pela conselheira Maria da Graça Trigo. O segundo é um acórdão muito recente, de 8 de setembro de 2020, relatado pela conselheira Maria João Tomé, em que se diz expressamente o seguinte: não pode partir-se de um ponto de referência abstrato, pois na decisão do caso deve ter-se em conta o perfil do paciente concreto. Pode, nesse sentido, dizer-se que a intensidade e a extensão dos deveres de informação do médico dependem das circunstâncias do caso concreto. Ou seja, como ponto de partida para a resposta a todas essas dúvidas, a resposta só pode ser depende. Depende do doente concreto, depende das circunstâncias do caso concreto. Excluído isto, qual é o grande problema que se põe em matéria de consentimento informado? O grande problema que se põe é o do esclarecimento do doente ou do paciente quanto aos riscos da intervenção. Os problemas de responsabilidade médica por defeito do consentimento, por violação do dever de esclarecer ou de informar, são, sempre ou quase sempre, problemas que se prendem com os riscos da intervenção proposta. Quais são os critérios que valem nesta matéria? Os critérios que valem nesta matéria baseiam-se na coordenação entre 2 ideias: a ideia de frequência e a ideia de gravidade do risco. Em primeiro lugar, primeira regra, o médico deve esclarecer ou informar o paciente sobre os riscos frequentes da intervenção. Esta regra foi aplicada, por exemplo, num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 2 de novembro de 2017, relatado pela conselheira Maria dos Prazeres Beleza, em que estava em causa a extração de um dente do siso. O paciente não tinha sido informado de que a extração do dente do siso envolvia um risco de 23% de lesão do nervo lingual periférico. Ora, este risco foi considerado como um risco frequente e, por isso, um risco que deveria ter sido comunicado ao doente. A segunda regra é a de que o médico tem o dever de esclarecer ou de informar o paciente acerca dos riscos graves, ainda que não sejam frequentes. O campo privilegiado da aplicação desta segunda regra na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem sido o caso das colonoscopias. As colonoscopias envolvem riscos graves, em particular o risco de perfuração do intestino. Embora seja um risco pouco frequente, é um risco grave que deve ser comunicado ao paciente. Esta ideia de que nas colonoscopias há o dever de esclarecer ou de informar o paciente sobre estas questões é um ponto que é afirmado, por exemplo, nos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de outubro de 2015, relatado pela conselheira Maria dos Prazeres Beleza, e no acórdão de 22 de março de 2018, relatado pela conselheira Maria da Graça Trigo. Portanto, 2 critérios. Primeiro, o critério da frequência do risco. Segundo, o critério da gravidade do risco. Estes 2 critérios aplicam-se quase sempre com uma exceção. E a exceção é a de que o médico não tem o dever de esclarecer o paciente acerca dos riscos que sejam muito graves e muito pouco frequentes. O ponto de partida subjacente a esta exceção
é de que não vale a pena preocupar o paciente com uma catástrofe cuja probabilidade de concretização é uma probabilidade muito reduzida, muito remota. As regras são, no essencial, estas. São regras que recorrem sempre a conceitos indeterminados, riscos frequentes, riscos graves. Em todo o caso, os juristas estão habituados a lidar com conceitos indeterminados e não há forma de fugir de conceitos indeterminados deste tipo numa área como a da responsabilidade médica. O Dr. Paulo Basílio sugeriu-me que considerasse nesta questão a relação entre a omissão do dever de esclarecimento ou de informação e a prova da causalidade. Qual é o problema que aqui se põe? O problema é, no essencial, este, ou põe-se em casos como este. A aplicação das regras gerais, dos princípios e das regras gerais sobre a distribuição do ónus da prova, faria com que o paciente tivesse o ónus de alegar e de provar que não teria consentido na intervenção se tivesse sido esclarecido ou informado acerca dos riscos. Ora, a prova de que uma pessoa não teria consentido na intervenção se tivesse sido esclarecida ou informada dos riscos é uma prova extraordinariamente difícil. O caso de que falei atrás, o caso da extração do dente do siso, é um bom exemplo de como esta prova é difícil. Alguns dos meus dentes do siso já foram extraídos, sem que eu tivesse sido esclarecido ou informado acerca da possibilidade de lesão do nervo lingual. Se me perguntam se eu teria consentido na extração do dente do siso se tivesse sido esclarecido ou informado, eu por simplesmente não sei dar uma resposta a essa pergunta. É muito difícil dizer que teria dito que sim ou que teria dito que não, que teria consentido na intervenção ou que não teria consentido. E se me pedem ainda mais para provar que não teria consentido na intervenção, então essa prova torna-se praticamente impossível. Face a isso, o que é que os tribunais, em particular o Supremo Tribunal de Justiça, têm feito? Os tribunais portugueses, em particular o Supremo Tribunal de Justiça, têm tentado resolver este problema de duas formas distintas, com resultados convergentes. A primeira forma que os tribunais portugueses, em particular o Supremo Tribunal de Justiça, utilizaram para resolver o problema foi deslocar a questão do plano da causalidade para o plano do dano ou do prejuízo. O paciente não teria o ónus de provar que não teria consentido na intervenção, porque pelo próprio facto de não ter sido esclarecido ou informado, teria sofrido um dano. E esse dano concretizar-se-ia na perda da chance ou da oportunidade de decidir. Foi este o percurso seguido pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de novembro de 2017, relatado pela Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, precisamente sobre o caso do dente do siso. Uma segunda possibilidade, um segundo caminho trilhado pelo Supremo Tribunal de Justiça nesta matéria foi o de colocar o problema ainda no plano da causalidade e facilitar a prova através da presunção de um comportamento conforme ao esclarecimento ou à informação. Como é que isto funciona? Funciona da seguinte forma: o paciente não tem o ónus de provar que não teria consentido na intervenção. O médico é que terá o ónus de provar que o paciente teria consentido. O paciente não tem de dizer, se eu soubesse que a extração do dente do siso tinha um risco de 23% de lesão do meu nervo lingual, eu não teria aceitado que o dente do siso me fosse extraído. O médico é que tem de dizer, não, se eu tivesse esclarecido o paciente, ele teria tomado exatamente a mesma decisão. Portanto, o facto de eu não ter dado os esclarecimentos ou as informações exigíveis não teve consequência nenhuma, não teve efeito nenhum.
Esta segunda linha foi trilhada recentemente por 2 acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, por um acórdão de 8 de setembro de 2020, relatado pela conselheira Maria João Tomé, e por um acórdão de 2 de dezembro de 2020, relatado pela conselheira Maria Clara Sotomayor. O acórdão de 8 de setembro de 2020 trata o tema com particular desenvolvimento, diz o seguinte: perante a violação ilícita e culposa de deveres de informação por parte do médico e a ocorrência de danos que aqueles visam prevenir, acolhe-se uma presunção de comportamento conforme à informação, dispensando o paciente da prova da causalidade que intercede entre o fundamento da responsabilidade invocado e os danos por si sofridos, que o cumprimento correto daqueles deveres visa prevenir. Perturbação da decisão esclarecida do paciente. E à frente, concretizando-se, diz o seguinte: compete à instituição de saúde ou ao médico provar que, mesmo que houvesse cumprido corretamente os seus deveres de informação, o paciente se teria comportado do mesmo modo, tomando a mesma decisão. Há, portanto, 2 formas de resolver o problema. Uma consiste em passar o problema do plano da causalidade para o plano do dano, falando de um dano da perda da chance ou da oportunidade de decidir. O segundo consiste em invocar esta presunção de um comportamento conforme ao esclarecimento ou à informação. Muito obrigado. Eu já agora aproveitava também para partilhar uma decisão que tive num processo que acompanhei, em que poderíamos dizer que era uma colonoscopia, era outro tipo de exame, mas endoscópico na mesma, e que havia um risco de perfuração também. E verificou-se esse efeito colateral e não se produziu prova de que tenha sido explicado esse risco, e como tal, então, havia aqui a grande probabilidade do médico e do hospital serem condenados, serem responsabilizados pelo dano. Mas na petição inicial da doente é invocado que 1 ano depois viu-se na obrigação de realizar o mesmo exame, e aí sim foram-lhe explicados todos os riscos, e como tal, estando ciente de todos os riscos, aí acedeu a submeter-se a esse exame. E como tal, invocamos aqui um abuso de direito na posição da doente, que foi depois também aceito pelo Tribunal de Primeira Instância na sentença. Este será um daqueles processos que certamente irá parar ao Supremo Tribunal de Justiça dentro de algum tempo. Só para partilhar esta posição e agradecer exatamente os esclarecimentos que foram aqui prestados pelo Dr. Nuno Pinto de Oliveira. Gostaria apenas, ainda relativamente a este consentimento informado, e se pudéssemos discutir aqui ou especular alguns problemas que possam surgir desta situação de pandemia, até porque é o tema do nosso webinar, levantamos aqui algumas questões relacionadas com a inoculação da vacina contra o Covid-19. Nós sabemos que há uma urgência, uma missão nacional de vacinação dos cidadãos. Gostávamos de saber qual é que é o vosso entendimento na conjugação entre o dever de prestar todas as informações, o dever de assegurar um período de reflexão para os cidadãos, e, por outro lado, esta urgência da sociedade em ver todos os cidadãos o mais rápido possível encontrarem-se imunizados através da vacina. Se é exigível que o profissional de saúde tenha de explicar todos os riscos e efeitos colaterais associados à vacina numa situação de grande stress sobre o Sistema Nacional de Saúde, ou se faça toda esta divulgação nos meios de comunicação, conhecimentos desses riscos, pelo menos se presuma, estou a falar destes riscos mais comuns, desses efeitos secundários mais comuns de febre, de dores musculares, eventualmente daqueles choques alérgicos que se tem vindo a falar. Se pudéssemos ouvir aqui a opinião da doutora Daniel Ferreira primeiro e depois também do Dr. Nuno Pinto de Oliveira, agradecido. Muito bem. Em termos de crise pandémica que atravessamos, existem muitas outras questões neste nível do consentimento atempado, esclarecido, e se este tema da vacina que levanta é um tema da ordem do dia, é bem mais verdade que, se calhar, em termos de diagnóstico ou de tratamento, há outras decisões bem mais complexas. Os doentes que entram, que precisam em determinado momento de evolução da sua doença dentro do hospital, de avançar para níveis de cuidados bastante mais diferenciados e mais superiores, com intubação, ligação a ventilador,
dor, ordens de proceder a um conjunto de terapêuticas mais ou menos experimentais neste contexto de um vírus que a gente ainda não conhecia bem. No último ano todas estas questões foram muito levantadas e poderiam também, qualquer delas seria motivo para estarmos aqui várias horas a discutir. Em relação à vacina propriamente dita, há aqui duas ou três questões que eu gostava de referir. A primeira é que não é obrigatória, felizmente, também não concordaria que o fosse, e portanto o cidadão pode aceitar ou não ser vacinado, no limite. Mas eu acho que, como falámos anteriormente, no consentimento informado para procedimentos ou para intervenções cirúrgicas, também aqui deveria haver um consentimento informado de saber os riscos, os benefícios e se existem alternativas e os riscos de não ser vacinado, porque também aqui essa questão se coloca não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista até da sociedade. Se uma percentagem muito grande de pessoas não for vacinada, isto coloca em risco todo o plano de vacinação neste contexto pandémico que estamos a atravessar. Eu diria que existe muita informação, mas não podemos presumir que todas as pessoas que são contactadas a dizer está na sua vez, pode vir fazer a sua vacina, que tenham o conhecimento exato dos riscos que vão correr ao receber uma vacina. Há aquelas coisas banais que todos ouvimos falar, da dor no músculo, de um bocadinho de febre, como se fosse uma gripe, dura pouco tempo e a maior parte das vezes não tem grandes riscos, mas reparem como rapidamente percebemos que alguns casos não são assim tão simples. É como dizia o Dr. Nuno Pinto Oliveira, apesar de muito pouco frequentes, podem ser potencialmente graves. Reparem que como nos primeiros dias de vacinação no Reino Unido, que foi o primeiro país no fundo a vacinar-se no mundo, nos primeiros dias houve logo 2 reações anafiláticas graves e depois percebemos rapidamente que eram pessoas com umas características especiais, já tinham tido outras reações alérgicas prévias a outros produtos farmacológicos, já andavam com canetas de adrenalina no bolso porque já sabiam que eram passíveis de ter reações alérgicas e no entanto submeteram-se, não sei se se tinham dado algum consentimento suficientemente informado, até porque se calhar não tínhamos a informação pertinente para lhes dar porque não havia sequer experiência. Portanto, eu diria que a vacinação em massa, como estamos aqui a propor, não será passível de se conseguir se exigir que todos os doentes tenham uma consulta formal com o seu médico e que o seu médico lhes forneça toda a informação disponível. Vai ser difícil, assim, não vamos conseguir e só daqui por 5 ou 6 anos é que teríamos. Ainda assim, eu entendo que no mundo ideal, o doente, antes de aceitar, quando recebe a notificação do seu centro de saúde a dizer está na sua vez de vir receber a sua vacina, deveria poder ter o direito, ou deveria ter o direito, se calhar, não é o poder, é devia ter o direito de consultar o seu médico e perguntar-lhe, fazer-lhe as perguntas certas, quais são os riscos que eu corro, eu posso ou não posso ser vacinado, devo ou não devo ser vacinado, que ganhos é que eu tenho, que riscos é que eu corro. Infelizmente, temos que admitir que a pressa que todos temos que haja uma percentagem da população mundial vacinada em muito curto espaço de tempo leva a saltar aqui algumas etapas, sabendo que ao mesmo tempo os doentes, estão com uma tremenda dificuldade de ter acesso aos seus médicos, não têm as consultas em tempo útil, os contactos são feitos às vezes pelo telefone e mesmo assim com grandes dificuldades. Eu presumo que a esmagadora maioria das pessoas vão receber a sua vacina apenas por 2 conceitos que são importantes: o medo de contraírem a doença e saber que a vacina o pode evitar, mas também a ideia de que é importante para a sociedade como um todo que o maior número de pessoas seja vacinado. Não sei se estaremos todos os cidadãos conscientes exatamente dos riscos. Aqui os profissionais de saúde, tenho que agora defender um bocadinho a minha dama, deram aqui um bom exemplo, que é chegarem-se os primeiros à frente, até porque deveriam ser os primeiros a ser vacinados por razões que eu acho que todos compreendemos, mas mostrar que, tanto quanto nós saibamos, não temos receio, não temos medo, devemos ser vacinados porque no balanço entre os riscos e os benefícios, os riscos são muito menores, são muito raros os riscos, são muito pouco graves e os riscos graves são numa percentagem ínfima e demos o exemplo até para os doentes não sentirem que estavam a ser cobaias de uma nova vacina que estava por
poderia ser lançada assim à pressa pela indústria farmacêutica, os profissionais de saúde foram os primeiros a dar o exemplo, e nós também tivemos os nossos efeitos secundários, também tivemos, agora todos nós ouvimos dizer que a segunda dose da vacina provoca efeitos importantes durante 1 ou 2 dias, ainda hoje aqui no meu hospital soubemos de alguns colegas que trabalham noutros hospitais que hoje faltaram ao trabalho porque ontem receberam a vacina e, portanto, aquilo dá algumas queixas, não são queixas importantes, são queixas transitórias, são queixas pouco, mas existem. No balanço do risco-benefício, os benefícios são claramente superiores e, portanto, eu como profissional de saúde teria que dizer, não por obrigação, mas por convicção, de que toda a gente que puder deve ser vacinada, atendendo sempre que há sempre exceções, a regra é toda a gente deve ser vacinada, mas pode haver exceções, os médicos, os seus médicos, podem esclarecê-los se tiverem dúvidas sobre se podem ou não podem, se estão ou não têm a correr riscos que sejam incomportáveis e, portanto, em alguns casos teremos que aconselhar as pessoas a não ser vacinadas porque correriam riscos inaceitáveis. Muito obrigado. Vou passar então a palavra ao Dr. Nuno. Obrigado. O ponto, penso que eu, de saber se há alguma especificidade, ou se deve haver alguma especificidade ou alguma particularidade relativamente à vacina contra a Covid-19. Em princípio, a minha resposta só pode ser concordando com a do Dr. Daniel Ferreira. Em princípio, não deve haver aqui nenhuma especificidade ou particularidade jurídica. Os princípios e as regras aplicáveis devem ser os mesmos. Em favor desta ideia de que, em princípio, não deve haver nenhuma especificidade ou particularidade, há uma resolução muito recente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de anteontem, dia 27 de janeiro, em que se diz precisamente isso, que todos os Estados-membros do Conselho da Europa devem assegurar que os cidadãos são informados de que a vacina ou a vacinação não é obrigatória, devem assegurar que ninguém sofre pressões políticas, sociais ou de outro tipo para ser vacinado, se não pretende ser vacinado. E, por outro lado, muito importante, por último e muito importante, o Conselho da Europa insiste em que ninguém deve ser vítima de discriminação por não ter sido vacinado, em razão seja de riscos potenciais para a sua saúde, seja por não querer ser vacinado, seja pura e simplesmente por uma decisão pessoal. Portanto, os princípios e as regras gerais devem ser os mesmos. E por isso que há é que adaptar os princípios e as regras que valem em geral a este caso. O padrão, ou o standard, continua a ser o do doente concreto, e quando digo que deve ser o padrão ou o standard do doente concreto, isso significa aqui 2 coisas. Primeiro, que o profissional de saúde deve estar atento àquilo que preocupa o doente ou paciente concreto. E, por outro lado, que o profissional de saúde deve estar atento aos riscos particulares para aquele paciente ou para aquela classe de pacientes. Não será exatamente a mesma coisa vacinar uma pessoa mais saudável, sem complicações, que em princípio não terá nenhum tipo de problema, e vacinar uma pessoa que pode ter problemas ou complicações relativamente graves. Por outro lado, o paciente deverá ser informado de todos os riscos, esclarecido ou informado de todos os riscos frequentes e de todos os riscos graves, ainda que não sejam frequentes. Em todo o caso, e como também já tive oportunidade de dizer em conversas de alguma forma preparatórias da reunião e por isso relativamente privadas, o grande problema da responsabilidade civil que poderá vir a pôr-se por causa das vacinas sobre a Covid-19 não será um problema de responsabilidade dos médicos ou dos profissionais de saúde por violação dos deveres de esclarecimento. Não me parece que isso venha a pôr-se com particular acuidade. O problema que poderá vir a surgir será um problema de responsabilidade dos fabricantes das vacinas por qualquer problema que a vacina tenha, por qualquer defeito de concepção ou então por qualquer defeito de informação, por qualquer defeito que consta das instruções dessa vacina. E em relação a esta matéria, o Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciou-se muito recentemente em tema de responsabilidade civil dos fabricantes de vacinas, num acórdão de 21 de junho de 2017, e nesse acórdão de 21 de junho de 2017, o Tribunal de Justiça da União Europeia foi particularmente
exigente quanto à responsabilidade dos fabricantes, ou seja, em vez de se exigir ao doente, ao paciente, uma prova completa da relação de causalidade entre a administração da vacina e a doença, exigiu-se apenas que a prova fosse uma prova de uma probabilidade elevada, de uma probabilidade razoável. Os requisitos relativos ao ónus da prova de causalidade não deveriam fazer com que essa prova fosse nem demasiado fácil, nem demasiado difícil. E esta parte, no sentido de que esta prova não deveria ser demasiado difícil, é importante e pode ser que esta jurisprudência do Tribunal de Justiça tenha algumas concretizações particulares nesta matéria. Não sei, é apenas uma previsão de que o que vier a surgir será nesta área da responsabilidade civil do produtor e que, sendo nesta área da responsabilidade civil do produtor, o ponto de referência dos desenvolvimentos subsequentes será este acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 21 de junho de 2017. Muito obrigado por esta nova perspectiva, ou pela abordagem do ponto de vista da responsabilidade do produtor. Eu, não sendo esse o tema deste webinar, eu fazia-lhe uma pergunta que depois concretizava com uma segunda, ainda relativamente ao regime de responsabilidade decorrente destes produtos defeituosos. Não sei se esta situação caberia em alguma cláusula de exclusão de responsabilidade do produtor. Estou a pensar na linha B do artigo 5º do diploma, que diz que o produtor não é responsável se provar que, tendo em conta as circunstâncias, se pode razoavelmente admitir a inexistência do defeito no momento da entrada do produto em circulação, isto tendo em consideração toda esta urgência e toda esta pressão que incide necessariamente sobre a indústria farmacêutica. Por outro lado, percebo completamente o risco ou a responsabilidade decorrente de algum defeito da vacina, por exemplo, se os efeitos colaterais forem com um grau de incidência muito superior ao que vem documentado, ou se surjam outros tipos de efeitos colaterais que não estavam identificados previamente, mas ainda voltando um pouco atrás na responsabilidade por defeito de informação, imaginemos que é o profissional de saúde que pura e simplesmente não explica ao doente um risco. Estou a pensar nestes choques anafiláticos mais graves, se não explica o risco de surgir um desses efeitos secundários, se face a esta situação de pandemia, se pode haver aqui algum aligeiramento nas obrigações de dever de informação, ou acha que não é possível, e se for possível, se deve haver um contrabalanço numa eventual responsabilidade do Estado por uma incapacidade generalizada. Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco mais política ou especulativa, mas se pudéssemos ter a sua opinião, eu agradecia. Sem entrar em nenhum tipo de especulação. Os pontos de partida parecem-me ser aqueles que enunciei no princípio, ou seja, os princípios e as regras gerais devem aplicar-se ao caso. O facto de se aplicarem os princípios e regras gerais significa que também se aplicam ao caso os princípios e as regras gerais sobre a culpa. Ora, o profissional de saúde disporá sempre da possibilidade de alegar e de provar que, em face das circunstâncias, não lhe era possível ou não lhe era exigível outro comportamento. Não diria nem mais nem menos do que isto. Os princípios e as regras gerais parecem-me ser, ainda aqui, plenamente adequados para resolver os problemas, ou pelo menos os problemas que são agora plausíveis ou agora pensáveis. Em relação à questão da exclusão da responsabilidade, o Sr. Dr. Paulo Basílio pôs uma questão da exclusão da responsabilidade com base na linha B do artigo 5º. Eu consideraria também o problema da linha E, o problema da responsabilidade pelos riscos de desenvolvimento. Portanto, o produtor não é responsável se provar que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos, no momento em que pôs o produto em circulação, não permitia detectar a existência do defeito. Ora bem,
Embora a inclusão desta linha E tenha sido muito discutida, ele consta do direito português, portanto, um produtor que coloca o produto em circulação em Portugal poderá prevalecer-se desta linha E. Em todo o caso, o padrão exigido, o padrão de referência, o padrão de cuidado ou de diligência a que se refere esta linha E é um padrão muito exigente. É um padrão de um produtor ideal, de um fabricante de vacinas ideal, com as mais amplas capacidades ou os mais completos conhecimentos razoavelmente concebíveis. Se será ou não, em concreto, possível a um fabricante ou um produtor fazer a prova de que estão preenchidos os pressupostos da linha E do artigo 5º do Decreto-Lei 383/89, é algo que não sei. Que é muito difícil a qualquer fabricante ou a qualquer produtor de vacinas fazer a prova de que estão preenchidos tais pressupostos, é algo que me parece mais ou menos claro. Tenho aqui as duas últimas questões, na medida em que nos aproximamos do fim do webinar, e tenho duas questões sobre dois temas diferentes. Uma questão dirigida ao Dr. Daniel Ferreira, a outra questão dirigida ao Dr. Nuno Pinto Oliveira. Em relação ao Dr. Daniel Ferreira, gostaria que abordasse um tema que vai sendo também muito atual, muitos dias de hoje, que é a questão da prescrição off-label. De que forma é que vê este tema, nomeadamente em relação também aos tempos que atravessamos hoje? Falou-se muitas vezes da utilização de determinados tratamentos até em relação à Covid-19. Juridicamente isto levanta também questões bastante interessantes. Se a prescrição off-label, até que ponto é que não existe, por exemplo, um consentimento jurídico, um consentimento informado mais reforçado? Se não existe também uma decisão partilhada parte da equipa médica, até como forma de defesa, se não existe também um registro das investigações e das análises científicas que foram feitas sobre determinado tema. Enfim, isto juridicamente levanta questões interessantes, mas eu gostaria também de ter a perspectiva mais médica do Dr. Daniel Ferreira em relação a este tema. Muito obrigado pela questão, até porque é particularmente pertinente nestes tempos também de pandemia e de Covid-19, não é? Nós, ao longo deste percurso, deste menos de um ano, fomos testando novos fármacos cujo no seu label não estava lá, este fármaco está aprovado para tratamento de SARS-CoV-2, e fomos baseando naquilo que parecia ser lógico que aquele tipo de abordagem terapêutica poderia ter alguns benefícios, sempre baseados em ensaios clínicos, porque não começamos a fazer uma terapêutica porque isto talvez dê, não, é porque já houve publicações, e nos últimos anos as publicações nas revistas médicas são, sei lá, em 2/3 de cada revista são sobre a doença Covid, na neurologia, na cardiologia, na pneumologia, em todas as áreas, e ao longo dos tempos os médicos vão tentando encontrar as soluções possíveis para tratar melhor e o mais depressa possível e minimizar mortes e minimizar sequelas desta doença. E, portanto, em muitos casos nós utilizamos fármacos que não estava no seu label, ainda não havia sequer tempo para atualizar os labels de fármacos e que baseados em ensaios clínicos, e se quisermos um dia dizer mas porquê é que o senhor utilizou este fármaco neste doente, é porque estavam publicadas evidências científicas de que aquilo poderia trazer benefício. E depois, como acontece tantas vezes em medicina, às vezes aquilo que um ensaio clínico com 200, 300 doentes parece indicar que este fármaco é benéfico, depois vem-se a provar que quando estendemos para milhares de doentes não é bem assim. Isso remete-me à história da vacina e das reações alérgicas graves. No ensaios clínicos que levaram à aprovação destas vacinas que agora estamos a utilizar, foram incorporados umas dezenas de milhares de doentes. Mas se a reação alérgica é 1 para 1 milhão, quando começamos a vacinar vários milhões, pode aparecer pela primeira vez a reação alérgica. O que já não faria muito sentido é depois a seguir o mesmo doente que fez uma reação alérgica grave ir fazer uma segunda administração do mesmo fármaco, quando já sabíamos que pode haver isso. E a partir daí começámos a perguntar aos nossos doentes se já tinham tido reações alérgicas a outros fármacos, se já usavam as tais canetas de adrenalina, enfim, tivemos alguns cuidados.
O exemplo do off-label já não é de agora e nem tem que ver com a pandemia, sempre se pôs, não é? Eu acho que tem que haver um consentimento ainda mais esclarecido, se pudermos dizer assim. Eu não estou a minimizar o consentimento habitual e dizer que ele é pouco informativo ou pouco esclarecedor, mas aqui tem que haver ainda mais cuidado e tem claramente de ser partilhado. Eu vou-vos dar um exemplo concreto de um caso, vale o que vale, é um caso, mas de uma doente minha que não quer fazer o tratamento mais adequado para a sua doença. Ela tem que fazer um medicamento anticoagulante que obriga a fazer análises com muita frequência. Quinzenalmente, mensalmente, tem que fazer análises. E esta doente não quer fazer análises. E diz, eu não quero que a minha vida, para o resto da minha vida, ainda por cima será uma terapêutica para a vida, passar a vida de 15 em 15 dias a ir ao laboratório a ser picada. E, portanto, eu quero um outro medicamento que seja alternativo. Acontece que o melhor medicamento alternativo, aquele que parece ser mais lógico para o tratamento da sua situação, não tem a aprovação para a doença dela. Há doenças semelhantes em que está aprovado e está no label, mas esta é off-label. E a doente foi esclarecida de que o medicamento mais correto para a situação dela não era aquele, mas que entre não fazer nada e fazer um medicamento que está off-label, mas que poderá ter um benefício no seu tratamento, ela claramente assumiu, não, eu quero fazer esse, sabendo que estou a correr os riscos de um medicamento que não está aprovado para a minha doença concreta. Esclarecida dos prós, dos contras, foi feito um acordo entre médico e doente de que entre não fazer nada e fazer aquele medicamento que estava off-label, seria talvez melhor para a doente fazer o off-label. Isso ficou escrito no processo clínico, o consentimento informado dos dois. Ela assinou um documento em como era também a opção dela e concordava com esta opção, que tinha sido esclarecida que não era a primeira opção para ela, nem talvez a mais indicada, e isso ficou registado. Portanto, eu acho que quando falamos off-label, se há o consentimento informado tem relevância, sempre que propomos a um doente um fármaco, qualquer coisa que está off-label, aqui os cuidados têm que ser ainda mais reforçados, se quisermos, os riscos, os benefícios, as alternativas, porque se há um medicamento on-label em vez de off-label que seja melhor para o seu doente, tudo isto tem que ser muito esclarecido ao doente para que o consentimento seja de facto esclarecido. Às vezes é necessário, e nesta pandemia Covid tivemos necessidade de fazer alguns tratamentos off-label numa tentativa de procurar fármacos que fossem mais seguros e mais eficazes para os nossos doentes. Muito bem, muito obrigado, Dr. Daniel Ferreira. Pedindo desculpa aos àqueles que estão a assistir, não conseguimos acolher todas as perguntas que nos foram sendo endereçadas, mas por falta de tempo, mas temos realmente tenho aqui uma última questão, agora para ser colocada ao Dr. Nuno Pinto Oliveira, que é esta questão da obrigação de meios e obrigação de resultados em relação à prática médica. Enfim, é entendimento mais ou menos comum que grande parte da prática médica realmente é uma mera obrigação de meios e não obrigação de resultados, ou seja, não existe obrigação que aquele resultado pretendido se efetivamente se venha a concretizar. Ora bem, faço-lhe a seguinte pergunta, agora relativamente a um tema também muito premente, que é a questão do diagnóstico. A questão diagnóstica. Imagine-se um erro diagnóstico em relação a um caso de Covid-19, um falso negativo. Uma pessoa que é diagnosticada um falso negativo, essa pessoa depois leva uma vida normal, acaba por contagiar não sei quantas pessoas, imagina num cenário como este, e depois dá origem eventualmente a um caso de um pedido de indemnização, e aqui eventualmente poderemos estar não perante uma mera obrigação de meios, mas perante uma obrigação de resultados. Dando este exemplo, como é que o Sr. Doutor vê esta questão da obrigação de meios e obrigação de resultado em relação à prática médica? Muito obrigado, Sr. Bom, a questão da distinção entre obrigações de meios e obrigações de resultado é uma daquelas grandes questões do direito da responsabilidade médica. Eu vou tentar responder à questão dividindo-a em três partes. Primeira questão, primeiro problema. Faz ainda sentido falar de obrigações de meios e obrigações de resultado? Segunda pergunta. Faz sentido dizer
que o regime do ónus da prova construído para as obrigações de meios se aplica a todos os casos de responsabilidade civil dos médicos? E, terceiro problema, caso negativo, faz sentido distinguir-se entre o erro diagnóstico e o erro de tratamento para efeitos de aplicar o regime das chamadas obrigações de meios ao erro de tratamento e o regime das chamadas obrigações de resultado ao erro de diagnóstico? A minha resposta às 3 perguntas vai ser não. E vou explicar porque é que a minha resposta, eu vou explicar detalhada e separadamente porque é que a minha resposta a cada uma das perguntas vai ser não. O primeiro problema, a primeira pergunta. Faz ainda sentido falar-se de obrigações de meios e obrigações de resultado? Entendo que não, e vou explicar porque é que entendo que não. Os termos obrigações de resultado e obrigações de meios são termos muito comuns. Diz-se que nas obrigações de meios o devedor promete menos, promete só a sua diligência ou o seu esforço. Diz-se que nas obrigações de resultado o devedor promete mais. Promete o resultado, a satisfação do interesse do seu credor. O problema está em que esta ideia, aparentemente tão simples, acaba por confundir mais do que esclarecer. Isto pela razão seguinte. O problema não está em saber se o devedor promete mais ou promete menos. Não está em saber se o devedor promete um resultado ou só promete a sua diligência ou o seu esforço. Em rigor, um devedor nunca pode prometer um resultado, porque o resultado não depende dele. Eu posso prometer que estou aqui nesta sessão a estas horas, mas na realidade eu não posso prometer o resultado porque não sei se vou ter internet, se vou estar em condições de participar na sessão. Há muitas coisas que não dependem do meu controle pelo que não faz sentido prometer o resultado. A pessoa só pode prometer o que pode cumprir. E o resultado não é normalmente uma coisa que só dependa da pessoa em questão. Ora, se isto é assim, se esta distinção entre obrigações de meios e obrigações de resultado, nos termos em que é classicamente estabelecida, é uma distinção que não faz grande sentido, porque é que ainda se fala em obrigações de meios e obrigações de resultado? A resposta é porque estes dois conceitos, de obrigações de meios e de obrigações de resultado, remetem para 2 regimes diferentes e 2 regimes diferentes de distribuição do ónus da prova. No caso de não cumprimento de uma obrigação de meios, o devedor tem de provar mais, o credor tem de provar mais, tem de provar que o devedor não adotou o cuidado ou a diligência exigíveis. No caso de não cumprimento de uma obrigação de resultado, o credor tem de provar menos e só tem de provar menos. Só tem de provar que o devedor não conseguiu o resultado pretendido. Aplicando este critério à responsabilidade civil dos médicos. No caso de obrigação do médico ser uma obrigação de meios, o paciente tem de provar mais, tem de provar que o médico não adotou a diligência ou os esforços exigíveis, tem de provar, por exemplo, que o médico violou as leis da arte e da ciência médica. No caso de não cumprimento de uma obrigação de resultado, no caso da obrigação do médico ser uma obrigação de resultado, o paciente tem de provar menos, só tem de provar que o médico não conseguiu o resultado, por exemplo, que o médico não conseguiu curá-lo. O problema não é aqui uma questão de saber o que é que se promete. O problema está aqui em saber o que é que tem de se provar para se conseguirem as consequências que estão ligadas ao não cumprimento. Por isso, o problema é só um problema do ónus da prova, e se o problema é só um problema do ónus da prova, deve ser tratado como um problema do ónus da prova. Em vez de se perguntar se o médico promete mais ou promete menos, se o médico se obriga a um resultado ou só aos meios, deve perguntar-se se deve ser o paciente a explicar porque é que as coisas correram mal ou se deve ser o médico a explicar porque é que as coisas correram mal. Se deve ser o paciente a dizer que o resultado pretendido não foi alcançado porque o médico não adotou o cuidado ou a diligência exigíveis, ou se deve ser o médico a dizer que o resultado não foi alcançado porque apesar de o médico ter adotado a diligência e os esforços exigíveis, a diligência e os esforços exigíveis não foram suficientes. O problema é só este e não é o outro.
Ora, se o problema é este, é só um problema de distribuição do ónus da prova, os critérios relevantes para o resolver devem ser os critérios, em geral, relevantes para a resolução dos problemas do ónus da prova. E entre esses critérios está o critério da normalidade. Em todos os casos em que se põe um problema do ónus da prova, põe-se o problema da diferença entre factos constitutivos e factos impeditivos. Os factos constitutivos são aqueles que significam que normalmente uma pessoa tem um direito, são os factos que normalmente significam que o direito existe. Os factos impeditivos são factos anormais, são factos que anormalmente impedem que esse direito venha a existir. Portanto, o critério que deve ser chamado aqui para o resolver é o critério geral da normalidade. E com isto chegamos à segunda pergunta. Faz sentido dizer que o regime do ónus da prova construído para as obrigações de meios se aplica a todos os casos de responsabilidade civil dos médicos? Eu entendo que não. Entendo que não faz. E que não faz por uma razão muito simples. Porque há intervenções simples e intervenções complexas. Há intervenções simples com uma margem de erro insignificante ou quase insignificante, e há intervenções complexas com uma margem de erro significativa. Quando estamos perante uma intervenção simples, com uma margem de erro insignificante ou quase insignificante, o facto de não ser alcançado o resultado pretendido normalmente significa que não se atuou com o cuidado ou com a diligência exigíveis. Quando estamos perante uma intervenção complexa, com uma margem de risco muito significativa, o facto de não se ter alcançado o resultado pretendido não significa nada. Não significa nada. Pode simplesmente ter-se verificado essa margem de risco muito relevante ou muito significativa que fez com que o resultado não fosse alcançado. Ora, os dois casos são diferentes e, portanto, devem ser tratados de forma diferente para efeitos de ónus da prova. Quando estamos perante intervenções simples, cuja margem de erro seja irrelevante ou insignificante, deve ser o médico a explicar o que é que correu mal. Quando estamos perante intervenções complexas, com uma margem de risco significativa, então deve ser o paciente a provar que o médico não atuou com o cuidado ou com a diligência exigíveis. O facto de não se ter alcançado o resultado não significa nada, é por isso preciso fazer uma prova de que não se atuou com o cuidado ou com a diligência exigíveis, que o médico não atuou em conformidade com as leis da arte e da ciência médica. Os tribunais portugueses têm tentado chegar a soluções semelhantes a partir de um conjunto de distinções que são muito importantes, que são muito relevantes, embora não devam ser absolutizadas. O ponto de partida de toda esta matéria foi o de que a responsabilidade civil dos médicos, a responsabilidade contratual dos médicos, era sempre uma responsabilidade pelo não cumprimento de uma obrigação de meios. O problema é que depois se constatou que esta regra era uma regra demasiado rígida, demasiado rigorosa e que punha o paciente perante situações complicadas, perante situações difíceis. Estando em causa a responsabilidade civil dos médicos, em particular, o doente está numa posição particularmente frágil em matéria de ónus da prova. O doente não sabe normalmente quais são as leis da arte e da ciência médica e, ainda que saiba quais são as leis da arte e da ciência médica, não tem forma de provar que elas não foram aplicadas ao seu caso. Não é fácil para o paciente provar que o médico não atuou em conformidade com as leis da arte e da ciência médica. E por isso, houve uma tendência dos tribunais portugueses para fazerem um conjunto de distinções no sentido de facilitar a prova ao doente, facilitar a prova de que estavam preenchidos os pressupostos da responsabilidade. Essas distinções, enfim, posso conduzi-las fundamentalmente a 4. Em primeiro lugar, fez-se uma distinção entre a responsabilidade por defeitos das coisas e uma responsabilidade por defeitos das prestações, para se dizer que na responsabilidade por defeitos das coisas havia sempre uma obrigação de resultado, o médico tinha sempre de explicar porque é que uma determinada coisa não estava em condições. Em segundo lugar, fez-se uma distinção entre as intervenções necessárias do ponto de vista da saúde e as intervenções não necessárias do ponto de vista da saúde, por exemplo, as intervenções de cirurgia estética.
Em terceiro lugar, dentro das intervenções necessárias do ponto de vista da saúde, fez-se uma distinção entre as intervenções com finalidade diagnóstica e as intervenções com finalidade terapêutica. E, em quarto lugar, dentro das intervenções com finalidade terapêutica, retomou-se esta diferença entre os defeitos das prestações simples, cuja margem de erro seja irrelevante ou insignificante, e os defeitos das prestações complexas, cuja margem de erro seja significativa. Face a isto, começou a dizer-se que, em regra, o médico deve uma obrigação de meios, em regra o médico é devedor de uma obrigação de meios, e depois haveria um conjunto de exceções. O caso dos defeitos das coisas, o caso das intervenções com finalidade diagnóstica, o caso das intervenções com finalidade terapêutica, em que estivessem em causa prestações simples, cuja margem de risco fosse irrelevante, e, finalmente, o caso das intervenções não necessárias do ponto de vista da saúde, por exemplo, o caso das intervenções de cirurgia estética. Havia uma regra e depois um conjunto de exceções a esta regra. Ora, em toda esta matéria da responsabilidade médica, se há algo que a experiência ensina, é que deve evitar-se critérios demasiado rígidos, demasiado inflexíveis, e deve procurar-se uma solução adequada aos problemas que de facto se vêm a pôr. Isto conduz-nos à terceira pergunta. Se faz sentido distinguir-se entre o erro de diagnóstico e o erro de tratamento, se faz sentido distinguir-se entre as intervenções com finalidade diagnóstica e as intervenções com finalidade terapêutica, para o efeito de aplicar regimes de ónus da prova diferentes a um e a outro casos. Eu entendo também aqui que não, que o que faz sentido é aplicar-se sempre aquele critério de distinção entre as intervenções simples, cuja margem de erro seja insignificante, e as intervenções complexas, cuja margem de erro seja significativa. Um dos casos, a diferença entre os dois casos, ou a diferença entre os dois tipos de situações, poderá porventura tornar-se mais clara com dois exemplos. O primeiro exemplo é o de um caso que já foi decidido pelos nossos tribunais e que teve a ver com um erro de diagnóstico em que um médico confundiu um cancro da próstata com uma prostatite. Ora, o caso é um caso em que o tribunal decidiu aplicar a estas situações o regime das obrigações de resultado. Eu estou de acordo com a solução, mas penso que a aplicação do regime das obrigações de resultado não decorre de estar em causa uma intervenção com finalidade diagnóstica. O facto de ser uma intervenção com finalidade diagnóstica só por si não justifica que o médico seja mais onerado com a prova. O que justifica esta inversão, o que justifica esta adaptação, é o facto de a intervenção em causa, da leitura daqueles resultados, ser com toda a probabilidade corresponder a uma prestação simples com uma margem de erro insignificante ou irrelevante. Nesse caso, faz todo o sentido que tenha de ser o médico a explicar que se enganou, mas que não podia, que se enganou, mas que apesar de se ter enganado, atuou de acordo com as leis da arte e da ciência médica, que apesar de ter feito de ter atuado com toda a diligência ou com todo o esforço exigível, o seu esforço e a sua diligência não foram suficientes. Outro caso completamente diferente é o caso, por exemplo, das intervenções com finalidade diagnóstica em neurocirurgia oncológica. Há intervenções com uma finalidade diagnóstica na área da neurocirurgia oncológica que são complexas, que têm uma margem de risco significativa e onde não faz sentido aplicar o mesmo regime. O facto de haver um resultado complicado numa situação desse tipo pode não significar nada. Pode ser simplesmente a concretização daquela margem de risco que era muito relevante ou muito significativa numa intervenção desse tipo. Aplicando estes critérios, penso que se conseguirá quase sempre encontrar uma solução adequada, uma solução que não passe pela absolutização da diferença entre intervenções com finalidade diagnóstica e intervenções com finalidade terapêutica, entre erro de diagnóstico e erro de tratamento, mas que tenha em conta a complexidade e a margem de risco envolvidas em cada intervenção.
Em relação ao caso concreto dos testes para o Covid-19, não tenho elementos suficientes para os colocar numa ou noutra categoria, portanto não responderia a essa questão. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos bastante precisos, Dr. Nuno Pinto Oliveira. Bom, cabe-me a mim fazer o encerramento. Já ultrapassámos aqui a estimativa do tempo deste webinar. Passou num instante, por isso só pode significar que a discussão foi bastante frutífera, e cabe-me também a mim fazer um agradecimento especial ao Dr. Nuno Pinto Oliveira e ao Dr. Daniel Ferreira pelas intervenções muito valiosas e que em muito contribuíram aqui para o esclarecimento, esperamos nós, do auditório. Queremos também agradecer ao auditório por terem remetido e intervindo através da submissão das perguntas, para as quais infelizmente não tivemos tempo de dar resposta a todas. Esperamos que os objetivos tenham sido atingidos e tenhamos respondido às vossas expectativas. Obrigado por terem estado connosco e manter-nos disponíveis. Convidamos a seguirem as próximas sessões do webinar e informação do nosso site. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado.